Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco, dia 1º de setembro de 2011. Temas extremamente importantes para o momento. Certamente estão acompanhando o noticiário internacional a respeito do que ocorre na Líbia. Praticamente, caiu o governo ditatorial de Gaddafi. Aliás, tratado como estadista nos últimos anos pelas potências ocidentais. Inclusive, apesar de ser sabidamente um terrorista cuja maior façanha talvez tenha sido derrubar um jato comercial sobre a região de Lockerbie, na Escócia, com a morte de todos os ocupantes do aparelho. Mas o caso é que, para a derrubada de Gaddafi, juntou-se o poderio militar da Aliança do Atlântico Norte, da Aliança Militar do Atlântico Norte, com o poderio dos insurgentes líbios, aqueles que acabaram se revoltando contra o governo de Gaddafi, e que, para essa finalidade, evidentemente, empunharam armas. Empunharam todas as armas que puderam obter, muitas delas fornecidas pela Aliança Ocidental. Muito bem, parece que Gaddafi caiu, parece que há poucos focos de resistência, já há um governo provisório estabelecido e esse governo está praticamente reconhecido pela Organização das Nações Unidas, pelas potências ocidentais, até mesmo pela Liga Árabe. Qual é a primeira medida tomada, anunciada oficialmente pelo governo provisório, que deverá ser o governo do próximo período da Líbia, se é que vai haver possibilidade de uma estabilização daquele país, o que parece pouco provável? A primeira medida é determinar o desarmamento da população. Eu vou repetir: determinar o desarmamento da população. Ora, até há poucos dias, era necessário que a população toda que apoiava os insurgentes, é claro, estivesse armada até os dentes, para derrubar o governo ditatorial de Gaddafi. E agora a primeira medida é o desarmamento total, geral da população. É evidente que não vai acontecer o desarmamento geral da população, mas sim o desarmamento daqueles que agora poderão se opor ao novo poder. Esse é o ponto central. Esse é o ponto crucial que deve chamar a nossa atenção e nos manter em permanente alerta, porque é um quadro que não difere muito do que pode acontecer, do que na verdade está no horizonte do nosso país. Vão desarmar aparentemente todos, para, na verdade, desarmar apenas aqueles que interessa desarmar, que são os remanescentes partidários de Gaddafi, que evidentemente vão se opor ao novo governo. E, enquanto isso, aqueles a quem interessa armar serão mantidos no poder, fortemente armados, por 3 segmentos armados. O primeiro, o novo exército, as novas forças armadas. O segundo, a nova polícia, que será evidentemente instituída em oposição, em substituição, melhor dizendo, à polícia que foi derrubada, a polícia do regime. E terceiro, as milícias, claro, as milícias que darão sustentação territorial, segmentada, regionalizada, tribalizada ao novo regime. É o esquema de desarmar o inimigo potencial e armar, manter armado o amigo, aquele que interessa manter armado. Esse novo exemplo que vem da Líbia e que vem de uma história de conflito curto, resolvido à bala e pela força das armas, nos mostra quais são as verdadeiras intenções. Claro que a ONU está dando apoio nesse sentido de desarmamento ao poder agora estabelecido, parece se firmar na Líbia, e já colocando a sua política de desarmamento, mas fazendo o jogo que interessa fazer, o jogo de um determinado poder. No nosso país acontece a mesma coisa. Os exemplos são pródigos, eu os apresentei em forma de denúncia durante toda a campanha do referendo e nos nossos programas aqui não vou repeti-los, mas é preciso aprender a ver a verdade, a ter olhos efetivamente para ver essa verdade. E essa novidade, que não é novidade, porque evidentemente já esperávamos isso, que vem do noticiário da Líbia, da atualidade da conflagrada Líbia, nos ajuda a abrir os olhos. Um outro aspecto muito importante. Nesse aspecto eu vou ser um pouco prudente porque não tenho ainda a confirmação. Consta que alguém, um certo grupo, não sabemos exatamente quem,
ingressou com uma ação judicial, e eu espero que não tenha sido o Ministério Público, ingressou com uma ação judicial numa vara federal para impor ao Exército não permitir que nas exposições que o Exército periodicamente promove, nas visitas aos quartéis de grupos de crianças e de adolescentes, essas crianças e adolescentes tenham contato com armas. Como se o exército de um país destinado à defesa da pátria pudesse se mostrar aos adolescentes, quem sabe candidatos a ingresso na carreira militar logo mais, como uma força desarmada, não como a força militar de defesa da pátria que é. O que consta dessa sentença judicial, ainda a confirmar, tomamos aqui muita cautela, é que ao exército não será permitido que essas crianças e adolescentes manuseiem armas de fogo de qualquer espécie, mesmo que sejam armas de pressão. Tenham acesso a carros de combate e a veículos blindados que tenham instaladas na sua estrutura armas. Por exemplo, as metralhadoras que evidentemente devem equipar um carro de blindado leve e os canhões que devem equipar um carro de combate. Tenham contato com coisas que, segundo a sentença judicial, induzem à violência. Vejam bem até onde vai o sentido de uma sentença judicial como essa, se é que ela é verdade mesmo. A notícia não confirmada ainda que temos, é que já seria uma sentença definitiva. Já seria uma sentença sem recurso. Ou pior ainda, que o Exército não teria recorrido dessa sentença, e eu me recuso a acreditar nessa última hipótese. Mas ela seria uma sentença definitiva. E por ser definitiva, já teria sido transformada numa norma interna, determinação, ordem de serviço, ou talvez até uma portaria do comandante do Exército. Será um dia de luto para a nação. Será um dia em que, finalmente, o objetivo tentado, produzido, promovido pelo atual poder, dessa vez por via judicial, terá sido atingido. O objetivo de divorciar completamente a juventude das Forças Armadas. O objetivo de impedir que os jovens brasileiros desenvolvam um gosto pela carreira militar. E não há como pensar na carreira militar sem o emprego das armas em defesa da pátria, em defesa do território, em defesa da soberania, assim como não há modo de pensar em acesso à carreira policial nos estados, seja na Polícia Civil, ou na Polícia Militar, ou na Polícia Federal, no âmbito federal, sem que, evidentemente, essas pessoas preparem-se com o uso de armas para a defesa da sociedade. O que é que se quer? O que é que se busca? Emascular uma nação. Emascular uma nação. Esse é o objetivo de iniciativas como essa. Eu me lembro muito bem que em 1997, no dia 6 de junho, eu estava na Holanda, era tenente-coronel naquela época, comandava o 3º Batalhão de Choque, como assistente do comandante-geral, o coronel Carlos Alberto de Camargo, que fazia uma visita oficial e participava de um seminário de altos executivos de polícia na cidade de Haia, naquele país. Cidade de Haia, a capital dos direitos humanos. Pois muito bem, 6 de junho. 6 de junho, aniversário do dia D, aniversário da invasão da Normandia, que promoveu a libertação da Europa através das praias francesas. O aniversário do dia D é sempre comemorado em toda a Europa e nos Estados Unidos em particular. Naquele dia, estivemos lá na praia de Scheveningen, naquela cidade de Haia, a assistir uma grande demonstração militar envolvendo forças não só holandesas, mas da OTAN, forças aeronavais, tropas de desembarque, navios de desembarque, carros de combate anfíbios, jatos de combate, uma grande demonstração relacionada com uma hipotética invasão por mar ou defesa de uma invasão por mar. Depois da demonstração militar, uma cena de que não me esqueço até hoje, milhares e milhares de jovens, meninos, adolescentes, a maioria meninos, mas até meninas, envergando o uniforme do exército holandês, da Força Aérea, da Marinha, da Marechaussee, que é a polícia militar daquele país,
participaram de um evento com os militares, não só se deslocando em carros de combate, em blindados pelas praias, mas simulando o emprego de carros de combate, disparando até as armas daqueles carros de combate, evidentemente com a munição apropriada, que é a munição não real, munição de efeito, munição de festim. Participando alegremente com o aval e a presença de suas famílias, dos pais e mães, de uma ação que visa, em última análise, a preparar o tutano de uma nação, a preparar a medula de uma nação, a preparar as futuras gerações que irão às Forças Armadas, que irão à Força Pública para a defesa da pátria, para a defesa da sociedade. E percebia-se, pelo clima do povo holandês na praia de Scheveningen, que aquilo era um grande evento, que as famílias faziam questão de participar, de levar os seus meninos, e as crianças participavam daquilo com muita atenção e com muita dedicação, devidamente orientadas pelos militares que participavam do exercício. Isso sim é preservar o tutano de uma nação. E o que é que se quer no Brasil? Acovardar uma nação, emascular uma nação, por via de uma iniciativa espúria como essa. É um absurdo, e se confirmar essa notícia, como sentença judicial transitada em julgado, que é o que nos informam, será um dia de luto nacional. Alguma coisa impensável em termos de consequências para o futuro do nosso país. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.